incapacidade por doença temporária, se ela pode ser definitiva. Essa é uma das dúvidas muito grandes, é que eu falo. Muita gente coloca perguntas aqui no canal e quando elas estão relacionadas a uma dúvida muito grande, eu trago um vídeo, tá? Então, sempre aguarda, porque tem novidades e a resposta vem em vídeo. A incapacidade por doença temporária é uma das razões mais frequentes para a concessão de benefícios previdenciários. No entanto, há uma condição transitória, tá? Em alguns casos, que pode evoluir para um quadro permanente, gerando desafios para esse segurado e também para o sistema. Esse fenômeno exige uma análise cuidadosa, tanto do ponto de vista médico quanto jurídico. Inicialmente, a incapacidade temporária ela refere-se à situação em que o segurado, devido a uma doença ou um acidente, ele está impedido de realizar suas atividades laborais por um período determinado. Esse quadro ele pode ser tratado e revertido, permitindo que o segurado retome as suas funções após a recuperação. Entretanto, nem todos os casos seguem esse curso. Algumas doenças possuem características progressivas ou apresentam aí complicações inesperadas que podem prolongar até perpetuar a incapacidade. Olha aí, ó. Assim, a transformação em uma condição temporária e definitiva é uma realidade que precisa ser enfrentada aí com planejamento e sensibilidade por parte do INSS. Um dos principais fatores que contribui para essa evolução é a ausência ou a inadequação de tratamentos precoces. Quer dizer, não começa lá no início, acredita-se, né, que é temporário, que é algo passageiro e não se dá tanta atenção. E quando vê, complicou. Esses diagnósticos tardios de tratamentos insuficientes ou interrupção no acompanhamento médico podem agravar o quadro clínico, sim, e comprometer a recuperação. Além disso, a natureza de certas doenças, por si só, já é um desafio. Patologias como transtornos psiquiátricos graves, doenças autoimunes e problemas osteomoleculares crônicos, frequentemente apresentam períodos de melhora e piora, fica naquela variante, dificultando a previsão de uma recuperação total. E geralmente, né, parece que é um karma das pessoas. Quando está menos apresentável ou com sintomas, é a data que a pessoa passa na perícia. Aí o perito olha, não, isso aí não é nada. Isso aí é ainda mais transtornos psiquiátricos, tá? Como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. A comunicação entre todos os envolvidos no processo é um aspecto crucial. Trabalhadores, médicos, empregadores e INSS devem estar alinhados a decisões para que sejam tomadas com base em informações claras e completas. Essa colaboração ajuda a reduzir os conflitos e melhora também a experiência do segurado, que muitas vezes se sente perdido e desamparado diante de uma situação de tanta burocracia, tantos impedimentos. Além disso, a sociedade como um todo também tem um papel importante na promoção de um ambiente inclusivo para pessoas assim, né, com essa incapacidade definitiva. Estimular a empatia, combater preconceitos, valorizar diversidade no mercado. Nós aí não estamos falando de opção sexual, tá, pessoal? Nem de cor, nem de nada. Nessa diversidade, quando se fala nisso, as pessoas pensam nisso. Isso é opção individual, tá? Não tem nada a ver com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele se avalia através da competência, através do mérito. Não é a opção sexual, nem a cor que define se é bom ou ruim. Tá? Então, quando se fala de diversidade, muita gente leva para esse lado. Tá? E não tem nada a ver. A cor, o gênero, a opção sexual não determina quem é a pessoa. Tá? Essas ações que ajudam a integrar esses indivíduos de forma produtiva e respeitosa, mesmo quando eles não conseguem retomar as suas atividades originais. O que é fazer isso? É tratar as pessoas com respeito. Não é porque a pessoa tem uma deficiência, tem uma dificuldade, que ela é menor que você ou que alguém. Então é assim que está se falando aqui. Esse tratamento de inclusão, de diversidade, respeitar a deficiência, por exemplo, de quem usa uma cadeira de roda, de quem está com uma muleta, você dá preferência para entrar num elevador. É esse tipo de coisa, tá? Educação e conscientização sobre saúde ocupacional são estratégias preventivas que devem ser amplamente incentivadas. Quando trabalhadores e empresas reconhecem os riscos de doenças, lesões relacionadas ao trabalho, há maiores chances de evitar as condições de evolução temporária desse estado, dessa condição desse segurado, e evitar que passe aí para um estado permanente. A transição da incapacidade temporária para a definitiva, embora desafiadora, ela pode ser manejada de forma mais eficiente com políticas públicas robustas, investimento em saúde, em previdência e uma abordagem centrada no ser humano.
Garantir proteção, dignidade, oportunidades para quem enfrenta a realidade é um dever de toda a sociedade, reafirmando o compromisso com justiça social e igualdade e equidade. É isso aí que eu acabei de falar. A pessoa, ela deve ser julgada pelos seus méritos, por quem quer. Não pela opção sexual, o que ela faz, ou pela cor. Isso é palhaçada. Outro aspecto relevante é a interação entre condições de saúde e o contexto laboral. Trabalhos que exigem esforço físico extremo. Quer saber de uma coisa? Monta você uma empresa, já que você reclama tanto de patrão, de mercado, de capitalismo. Faz o seguinte, abre um CNPJ, aluga um espaço, coloca lá dentro o que você quiser e contrata funcionários, pelo menos uns 2, 3, só para você ter ideia, mais ou menos, o que é manter um CNPJ, o que é pagar imposto. Agora, ficar falando um monte de besteira enquanto o papai e a mamãe sustenta, aí é fácil, né? Outro aspecto relevante é a interação entre a condição de saúde e o contexto laboral. Trabalhos que exigem esforço físico extremo, alta pressão emocional, exposição a riscos, podem dificultar essa reintegração desse segurado nessas condições fragilizadas. Isso pode levar à incapacidade definitiva, mesmo quando a doença ela é controlada. Do ponto de vista previdenciário, a transição de uma incapacidade temporária para permanente, ela exige uma reavaliação criteriosa. As perícias médicas do INSS, nesse caso, têm que desempenhar um papel importante nesse processo, pois é através dessa perícia, que se determina a extensão e a natureza da incapacidade. Olha a responsabilidade desses peritos, e aqui muitos não têm, né? Um ponto crucial é a necessidade de laudos também bem fundamentados. Quando a evolução para a incapacidade definitiva é constatada, o parecer pericial ele deve detalhar as razões que justificam essa transformação, considerando fatores clínicos e ocupacionais. A legislação previdenciária prevê benefícios distintos, tanto para a incapacidade temporária e para a definitiva. Enquanto o auxílio de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, é destinado para casos reversíveis, a aposentadoria por invalidez, ela requer comprovação que o segurado não pode mais retornar nem para sua função e nenhum outro tipo de função. Essa distinção ela pode gerar tensão entre os segurados e o sistema, especialmente em situações limítrofes. Muitos segurados relatam dificuldades em obter o reconhecimento de incapacidade permanente, mesmo diante de evidências robustas. O impacto psicológico dessa incerteza também não pode ser ignorado. O trabalhador que enfrenta a possibilidade de uma incapacidade definitiva, frequentemente ele experimenta aí sentimentos de perda, ansiedade, insegurança quanto ao futuro. Esses fatores, por sua vez, podem agravar o estado de saúde geral. E para lidar com essas situações, é fundamental que o INSS aborde aí uma situação integrada, reconhecendo essa necessidade. Isso inclui colaboração dos médicos peritos, assistentes sociais, especialistas em reabilitação. Esses profissionais devem propor soluções adequadas às necessidades do caso. A reabilitação é ponto-chave no debate de incapacidade definitiva. Mesmo que a condição clínica sugira a permanência, programas de reabilitação bem estruturados podem possibilitar a reinserção desse segurado em uma nova função adaptada para suas limitações. No entanto, para que isso ocorra, é necessário investimento em políticas públicas que incentivem a readaptação profissional, a criação de ambientes inclusivos, capacitação de empresas para acolher esses trabalhadores com limitações, são passos fundamentais nesse sentido. A evolução da incapacidade temporária para a definitiva, ela gera também impactos financeiros significativos. Para o segurado, isso significa perda de carreira construída ao longo de anos. Para o sistema, aumenta-se a pressão sobre os recursos disponíveis. Esses desafios reforçam a importância de prevenir condições temporárias para que se tornem definitivas. Acesso a cuidados de saúde e qualidade, acompanhamento médico regular, intervenções precoces são ferramentas essenciais para esse processo. Além disso, ampliar o diálogo dos médicos, dos peritos. Muitas vezes a falta de comunicação entre esses profissionais resulta em decisões que não refletem a realidade desse segurado. A conscientização desses profissionais é essencial. Muitos deixam de buscar tratamento ou ignoram sintomas iniciais por medo de represálias no ambiente de trabalho ou por desconhecimento dos seus direitos.
Adicionalmente, a evolução da tecnologia, ela pode melhorar essas gestões nesses casos. Ferramentas de inteligência artificial e bancos de dados integrados podem ajudar na identificação precoce de quadros clínicos com alto risco de cronificação, tá? Por outro lado, é preciso garantir que essas tecnologias elas sejam éticas, respeitem a individualidade de cada caso. Nenhuma ferramenta pode substituir um julgamento clínico ou uma análise humanizada de uma situação. Então, olha aí, pessoal, quanto desafio tem, né? Muitas vezes, como nós falamos, a falta de, por exemplo, um diagnóstico e cuidados precoces pode fazer com que uma incapacidade temporária ela evolua para definitiva, como permanente, e isso abala, complica completamente a estrutura da família, porque muitas vezes aquela pessoa que está passando por isso é a fonte de renda da família. Então, desestrutura tudo, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente. São cuidados que devem todo mundo estar atento, tá bom? Para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu espero que eu tenha esclarecido, tirado dúvidas, que o conhecimento tenha sido importante para você, tá? E se você está numa situação dessa, como nós relatamos aqui, já vai procurar ajuda, tá, pessoal? É muito importante, tá? Não deixe isso, porque isso, querendo ou não, vai abalar demais a sua vida. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo importante e relevante. Meu amigo e minha amiga, muitos que já me acompanham há muito tempo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.